E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos. Tratamento precoce é tratamento anti-Covid? Vamos ver? A doença, ela se divide praticamente em três estágios. A infecção inicial, que é a parte viral, quando o vírus começa a invadir. A fase pulmonar, que seria a inflamatória, quando começa a ter dificuldade em respirar. E a hiperinflamatória. São três fases. O tratamento precoce, ele se baseia nessa primeira fase, ou até um pouquinho antes dessa primeira fase. Tá bom? Qual é a ideia, tá? É reduzir a replicação viral. É reduzir a quantidade de vírus, entendeu? Permitir o corpo atacar o vírus. Porque imagina o seguinte, o vírus entra no seu corpo como se fosse uma horda mongol. Que são aquele bando de vírus invadindo o seu organismo de uma vez só. Os anticorpos não conseguem lidar com isso de primeira. Entendeu? Então, a ideia é você colocar obstáculos, é tentar fazer com que essa entrada no organismo seja mais lenta, de forma que dê tempo do organismo começar a trabalhar. Meu amigo, é a primeira batalha que vai definir todo o curso da guerra. Você começar perdendo na primeira batalha, recuperar depois é bem mais complicado. Agora, eu pergunto para você, quais as medidas que você conhece, né, que se pode tomar contra o coronavírus? Tá? Quais as medidas que você escuta todo dia na televisão? Que medidas a sua prefeitura, estado adotam para te proteger? Deixa eu adivinhar. Bom, vamos lá. Distanciamento social, uso de máscara, passar álcool gel em tudo, cara. Não aglomerar, porque esse vírus é um vírus social. Pensa bem, ele nasceu no meio dos morcegos, né? Morcego se lambe, morcego fica juntinho. Esse vírus parece que foi feito para realmente aglomeração social, certo? Lockdown, tá. Isso não tem comprovação científica nenhuma. Tomar vacina. Construir UTI. Bom, gente, UTI não é remédio de Covid. Só para deixar claro, tá? Quando o cara chega na UTI é porque já passou do terceiro estágio que eu falei lá em cima. A coisa ali já é bem mais complicada. Ou seja, se der tudo certo, você terá uma UTI para talvez sobreviver. Tá? Se morrer, sua morte terá mais emoção no noticiário. É assim que a coisa funciona. E vai render dinheiro para as prefeituras e o Estado. Sabe por quê? Sim. Porque a maioria dessas ações elas colocam você na defensiva. Você foge, né, do quase inevitável. A doença vai vir, cara. Esquece, ela é muito rápida. Aí eu não gosto dessa situação. Lógico, a gente tem que se prevenir a um certo ponto, sim. Mas tem que atacar a doença também. Não adianta ficar só parado. Tá ok? Agora, vamos fazer as contas aí só para você ter uma ideia do que eu estou falando, tá? Quando você começa a sentir os sintomas, se você sentir, porque você pode ser assintomático, vai uns 3 a 4 dias, mais ou menos, tá? O exame vai vir em 3 dias. Só nisso aí já são 7 dias. Se você lembra do gráfico lá em cima, você praticamente já está na fase infecciosa. Então, se você não conseguir nesse estágio, que o seu corpo não conseguiu reagir, né? Você pular para o terceiro estágio, meu amigo, é UTI e só a graça de Deus. A doutora Raíssa, eu coloquei um link dela nas descrições explicando sobre essas fases e o tratamento ao longo desse tempo, ok? Agora, é engraçado que teve um ministro da saúde que, graças a Deus, saiu, que falava não. Quando você estiver quase parando de respirar, aí você procura o médico. Ou seja, quando você já está quase perdendo a batalha, meu amigo. Quando você já está praticamente sendo entubado, aí você vai procurar a ajuda do médico para ele te sepultar. É isso? Sabe o pior? Joga a possibilidade do fracasso em você. Você é vítima 2 vezes. Porque você fica doente, tá? E porque você fica mais pobre. Porque a maioria dessas atitudes colocam você sempre sem poder sair de casa, tá? Se morrer, é porque foi irresponsável, ou alguém foi mais irresponsável que você. Ou seja, sempre a culpa é tua. Agora, eu queria te falar o seguinte. Você sabia que tem uma forma de atacar o vírus sem destruir tudo em volta, usando a velha e boa ciência? Isso mesmo, o tratamento precoce. Eu estou falando que o tratamento precoce é uma panaceia e vai resolver todos os problemas? Não, eu expliquei lá em cima. É uma forma de você começar o combate antes do combate começar. Você fazer uma prevenção, tá? Não significa que você não vai ficar doente. Significa que se você ficar doente, a chance de você chegar no terceiro estágio diminui. Tem algumas cidades que romperam a ideologia, né, que estão usando ciência e estão tendo bons resultados. Porto Feliz, Búzios, no Rio de Janeiro, São Lourenço, tá? Rancho Queimado, Grande Florianópolis, Brusque, Porto Seguro, Itajaí, Sorocaba, tá certo? São cidades que estão usando isso, tá? Uma observação que eu faço é que nesse momento especificamente o mundo está vivendo várias variantes dessa doença. Então, aquele tratamento precoce utilizado está sendo remodulado e os sintomas estão sendo aplicados de uma forma diferente. Por quê? Como as variantes são diferentes, obviamente, você tem que atuar e
alterar as formas como você está fazendo esse tratamento. Tem cidades que estão passando, mesmo com o tratamento precoce, dificuldades enormes para conseguir chegar a lidar com isso. Mas se você repara, elas ainda estão se saindo melhor do que muitas outras. Vou pegar, por exemplo, o caso de Porto Seguro. Eu vou fazer um vídeo só sobre Porto Seguro, mas eu quero dar uns dados para vocês, tá? Porto Seguro, que começou em fevereiro, praticamente, de 2021, a usar o protocolo precoce. Antes disso, a doutora Raíssa, que é a secretária de saúde lá, fazia isso de forma particular. Ela própria fazia, dentro da cidade. Talvez por isso os números não fossem tão piores assim antes. Mas... Tá? Em março, eu peguei praticamente março, no ápice, onde está um caos na Bahia, onde tem morte para tudo quanto é lado na Bahia, porque o governador da Bahia adotou o sistema de ficar em casa e pronto. Não tem tratamento precoce. O Porto Seguro praticamente é uma das únicas cidades que faz isso. Tá? A média, tá, de recuperados, né, antes era de 95%. Então, Porto Seguro, no meio desse caos todo, conseguiu uma melhora nos recuperados na faixa de 98,4%. Perto de outras cidades, tipo a Lagoinha, que está com 95%, 94%, 92%, e fica oscilando nessas faixas. E são cidades que têm 150 mil habitantes, eu fiz essa questão de olhar, tá bom? E outra, Porto Seguro tem pessoas vindo de outros municípios para pegar medicação e para ser tratado com tratamento precoce, tá? Bom, vamos lá, o trabalho mal começou. E em alguns lugares ele nem começou. E quando começou, ainda começou errado. Uma reflexão que eu quero deixar para vocês é o seguinte. O ser humano aprendeu a lutar contra os piores desastres e assumiu o topo da cadeia alimentar, cara. Mas estamos sendo reduzidos a ratos, enfiados em buracos, convencidos por pessoas assim inescrupulosas, ideológicas, de ideologias assassinas. E se esconder é a única solução. Eu me recuso a pensar nisso. Eu acho que a gente tem que se proteger, mas a gente tem que atacar. Isso é o tratamento precoce, uma forma de atacar a doença. Gente, até mesmo os cristãos, nós cristãos, estamos vendo uma coisa esquisitíssima acontecer no meio da gente. Nós aprendemos que Jesus Cristo dá a vida, e vida em abundância. E eu estou vendo as pessoas interpretarem essa vida em abundância como uma vida na terra. E todo cristão sabe que a vida em abundância que Deus dá é a vida em Cristo. O povo cristão, ele ia para as catatumbas, podendo sofrer o martírio, cara. Os caras iam lá lutando contra César, contra todos aqueles, mas não lutando com armas, com tiro, com bomba. Não. Eles iam lá lutando por Cristo. Eles iam para o martírio e assumiam a morte terrena porque acreditavam numa vida acima da vida terrena. Os cristãos hoje parece que nós estamos sendo convencidos a sermos ateus. Nós estamos agindo como ateus, agindo como se a vida na terra fosse a única opção. As pessoas não querem mais ir na igreja, as pessoas não vão mais orar porque o vírus pode matar. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou vendo em olhos vistos, a fé está morrendo, as pessoas estão morrendo internamente. O que adianta você ter a vida na terra se você não tem a vida no céu? O que adianta você ter a vida na terra se você não tem Cristo? É uma reflexão que eu faço. Bom, espalhe, curta, compartilhe, aquilo de sempre e fiquem com Deus. Obrigado.